Bem-vindo ao segundo dia da terceira semana do nosso estudo sobre avivamento e evangelismo. Hoje quero falar com você sobre a oração em avivamentos históricos. Deus fez tanto na história da igreja, especialmente na história da igreja aqui nos Estados Unidos. Houveram 3 grandes avivamentos. E todos esses avivamentos vieram depois de grandes movimentos de oração, e um deles foi um grande movimento de oração. Eu quero te informar, então, vamos falar um pouco a respeito das características desses avivamentos e como Deus enviou avivamento. O primeiro grande avivamento aconteceu quando éramos colônias, antes de nos tornarmos uma nação. George Whitefield e Jonathan Edwards, homens muito usados por Deus pregando nesses avivamentos, e Deus enviou um grande avivamento. Na verdade, a história desse país foi plantada no solo do avivamento. Houve um grande despertar em todas as colônias. O segundo avivamento aconteceu mais ou menos de 1800 a 1830, que foi um avivamento pioneiro. Os pioneiros estavam indo para o oeste e havia uma liberdade, o evangelho sendo pregado, e o fogo do avivamento se espalhou em todas as comunidades pioneiras. No estado do Kentucky, quase 40 mil pessoas se juntavam no meio do nada só para ouvir a palavra de Deus. Deus estava se movendo poderosamente. O terceiro avivamento foi chamado de avivamento da oração, no fim de 1850, e Deus se moveu naquele lugar. Começou em Nova York, quando o distrito financeiro quebrou e as pessoas começaram a orar, e reuniões de oração começaram em toda a América, começando em Nova York e se espalhando por esse país. E uma grande colheita aconteceu. Nosso país tem uma história rica de avivamento, mas o último foi o avivamento da oração, e alguém falou para mim: se você acha que perdeu Deus, volte para o último lugar onde você o encontrou. E se perdemos essa história, temos que voltar para o último lugar aonde vimos Deus se mover, que foi o movimento de oração. Precisamos de um avivamento na oração hoje. Deixa eu te passar algumas das histórias ou características do que acontece em um avivamento, um despertar. Começa com uma piorada. As pessoas começam a ficar confortáveis no seu cristianismo, tudo está bem. Aí há um declínio moral. E na medida que tudo começa a piorar moralmente, as trevas começam a chegar na terra. Quando as trevas ficam muito ruins e as pessoas perdem esperança, aí um grupo de pessoas começa a orar e começa a clamar a Deus para que Deus se mova. E quando estão desesperados o bastante, há um liberar do Espírito de Deus sobre a terra. E quando esse liberar acontece, uma grande colheita espiritual. Muitas pessoas entram no reino de Deus. E a quinta coisa que acontece é que há um tremendo crescimento nas igrejas. Tem muita conversa sobre crescimento de igreja, mas eu quero te dizer qual é o maior tempo para crescer a igreja na história da América e na história da Igreja de Jesus Cristo. Veio durante tempos de avivamentos, quando Deus desperta o seu povo, e eu creio que precisamos orar para um avivamento. Não vamos orar por coisas pequenas, vamos orar por algo grande. As pessoas falam: irmão Semi, se algo é tão difícil, parece que é impossível, nosso país está em uma situação desesperadora. Eu te digo que nosso Deus é capaz de fazer abundantemente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. O Dr. Roy Fish, que era um grande historiador e ensinava a respeito de evangelismo e avivamento no seminário Southwestern, falou assim em uma conferência quando estávamos juntos. Alguém perguntou: você vê esperança para acontecer um avivamento tremendo na América? E ele disse: sim, eu vejo uma esperança. E o povo perguntou: qual é a esperança? E ele falou assim: não temos esperança. Quando não temos esperança, é aí que clamamos, é aí que invocamos a Deus. Deus se move e Deus trabalha. Talvez chegamos a um ponto hoje sem esperança e falamos: oh Deus, nós precisamos de Ti. E é nesse lugar que Deus envia o avivamento.